Sejam bem-vindos. Eu sou o Dorival Lima, comunicador diferente. No ar, Dorival Lima e você. As notícias que movem o Brasil e o mundo. Na Rádio Terra Brasil FM, aqui no YouTube. Sábado, 18 de julho de 2026. Dorival Lima e você. Quero mandar um abraço para meus familiares. Família Soares Lima, família Miranda, família Passos e família Vasconcelos. Mandar um abraço para o meu amigo Cláudio Reis, que está na cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. E também para amigos da caserna. Mandar um abraço para o meu amigo Cícero José, em Fortaleza, Ceará. Diniz Pereira, em Fortaleza. Danúbio Rodrigues, em Fortaleza. Dulce Menezes, líder político, em Calcaia, Ceará. E Valdizar Gadelha, do Cipó, e a todos aqueles que me acompanham no Dorival Lima e você, da Rádio Terra Brasil FM. Mandar também um abraço para Ari Pereira, lá em Calcaia, e Jonaldo Barbosa, na sua padaria, no bairro da Cigana. Amigos, mais uma vez, eu vou focar a história negativa da petezada e do Lula, porque é muito importante que todos nós tenhamos conhecimento do passado, do presente e no futuro, porque esse pessoal da petezada não é flor que se cheira. Veja a história dos maiores escândalos de corrupção associados aos governos do Partido dos Trabalhadores, que tem o comandante-maior Lula da Silva e Dilma Rousseff. É marcada por dois grandes esquemas de repercussão nacional. O mensalão e o petrolão, revelado pela Operação Lava Jato. E nós sabemos a história. Embora os desvios confessados pelas empresas e os valores devolvidos à Petrobras permanecem como fatos históricos documentados. O Partido dos Trabalhadores esteve envolvido em diversas investigações e escândalos de corrupção ao longo de seus períodos no governo federal. Corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, desvio de dinheiro público, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. A maior investigação de corrupção no país revelou um esquema bilionário de desvio de recursos da Petrobras, envolvendo empreiteiras, diretores da estatal e partidos políticos, inclusive o PT, que tem o comandante-maior Lula da Silva. Crimes principais: corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro, fraude em licitações e organização criminosa. Empreiteiras formavam cartéis para fraudes, licitações da Petrobras superfaturadas. Essa é apenas uma parte da história desse amaldiçoado partido que tem um comandante-maior, Lula da Silva, que foi preso na Operação Lava Jato, passou 580 dias preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. E aí, Edson Fachin, que foi advogado do PT no passado,
e foi indicado para ministro do Supremo Tribunal Federal, arranjou um jeitinho brasileiro e colocou certo Lula em liberdade e deram um jeitinho para anular junto com a PTSA. Meus amigos, é o Brasil que faz de conta. O Brasil que sempre deu um jeito para colocar em liberdade bandidos, corruptos, traficantes, grandes ladrões e agora, por último, esse grande fraude no INSS, que vem desde o primeiro governo de Lula e até agora, a Polícia Federal, as nossas autoridades, todos de braços cruzados, e a Polícia Federal, como também o Supremo Tribunal Federal, simplesmente deixa a banda passar, a banda da corrupção, da fraude do INSS e dos aposentados, que tem Lulinha, filho do Lula da Silva, que recebeu 300 milhões do careca do INSS e continua aí, livre e solto, gastando, achando graça e chamando a maioria dos aposentados pensionistas de idiotas. E também tem o sindicato lá em São Paulo, que tem um vice-presidente, Frei Chico, esse amaldiçoado, outro ladrãozão, que é irmão do Lula. Também foi blindado pelo ministro, na época de Lula da Silva, do governo 3 de Lula, e agora o ministro do Supremo Tribunal Federal, que blindou a família de Lula. E nós, brasileiros, entrando, tomando na raqueta. Agora eu pergunto, até quando, meus amigos, nós, brasileiros, vamos ficar sendo humilhados pela essa petezada? E ainda para completar, ver agora por último, esse escândalo bilionário de Daniel Vulcano, que foi recebido pelo esse amaldiçoado Lula da Silva 4 vezes lá no Palácio do Alvorada, e ele foi na companhia de Daniel Vulcano, outro bandido, outro ladrãozão, Guido Mantega, que foi ministro da Fazenda de Dilma Rousseff e de Lula da Silva, outro que deveria estar preso. Mas, infelizmente, a justiça brasileira é uma mãe, é uma madrasta. Ajuda o que tem de venda de sentenças através de juiz, desembargadores, ministros. É um leque fora do comum. Quer dizer, é a nossa justiça, certo? Parcial, que vê as coisas, mas que não está vendo, certo? É a justiça mais cara do mundo, é o Supremo Tribunal Federal, que eles se acham que são os donos do Brasil, o dono da verdade, e tem ministro riquíssimo, como Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, o boca mole e viludo Gilmar Mendes, que tem um patrimônio incalculável lá em Portugal. E eles, a Receita Federal não pode fiscalizar, e os órgãos de fiscalização do Brasil, a nível municipal, estadual e federal, eles são intocáveis. E nós, pagadores de impostos, vivemos com o pires na mão em dificuldade. É a CEPIM, é a CEPAS, é a Receita Federal e outros órgãos de fiscalização em cima da gente para tomar o nosso ganha-pão. É o Brasil que está sendo, certo, amassado administrativamente, financeiramente, por esses amaldiçoados Lula e companhia. Porque Lula é o maior bandido da história universal. Ele que nasceu lá no interior de Pernambuco. Aí esse desgraçado nasceu para dar cabeçada na população brasileira e engana até o pessoal dos Estados Unidos. Meus amigos, uma coisa eu digo, a justiça americana está muito devagar com esse caso do processo que está tramitando na Flórida contra Alexandre de Moraes. Rapaz, eu acho que a justiça americana deveria logo ir para cima, ou então deixar do jeito que está. Porque eu vou lhe dizer, fica desacreditada a justiça americana, a justiça daqui, meu amigo, eu empurra. Aí a população fica pensando,
Como é que vai ficar isso? É o Brasil brigando com os Estados Unidos? O que é que o Brasil vai ganhar? Agora eu pergunto, quem é que está por trás de Alexandre de Moraes, que ele tem essa força toda? E Donald Trump e Marco Rubio, até agora, estão dando um passo para frente e dois para trás. Eu gostaria de ver logo isso resolvido. Para a gente não estar aqui noticiando, é amanhã, é depois, é não sei o quê, vira para aqui, vira para lá. Meus amigos, tudo demais é veneno. Mas é aquela história. Um dia vai ser resolvido, ou de um jeito ou de outro. E eu quero aproveitar a oportunidade, comunicar aos meus seguidores do Facebook, do WhatsApp, ouvintes e telespectadores da Rádio Terra Brasil. Eu, Dorival Lima, vou voltar para a seleção da Argentina. Porque na Argentina eu passei 8 meses trabalhando. Foi um período maravilhoso. Eu aprendi a dançar o tango. Fui muito bem recebido lá em Buenos Aires. Namorei com uma argentina, a coisa mais linda que apareceu na minha vida. Infelizmente, ela ficou lá e eu vim embora. Mulher que sabia beijar bem. Até hoje, foi a única mulher que me beijou, que me deixou feliz. Foi essa argentina. E eu vou votar na seleção de Argentina. Se ele vai ultrapassar o Brasil, problema do Brasil. Eu não sou da CBF, eu não jogo futebol, sou brasileiro, eu não escalei o time da seleção, os jogadores da seleção estão todos aí ricos, eles não estão preocupados com a seleção, com a camisa da seleção brasileira, eles estão preocupados em aplicar seus dinheiros e ganhar mais. A Argentina é um país menor do que o Brasil, muito, muito, mas já foi rico no passado. Agora tem uma vantagem. O argentino, eles são guerreiros, eles defendem a pátria amada Argentina. Quando eles entram em campo, eles entram com o coração na chuteira. Eu vou torcer pela Argentina e vou ficar super feliz se a Argentina ganhar essa disputa e ficar com a taça, certo, da Copa do Mundo de 2026. Porque é o seguinte, eu não ganho nada, não vou ficar torcendo por outros países, eu tenho que torcer pela Argentina, que eu tenho amigos argentinos. Agora, se o brasileiro é uma raça impura e cria problema e não defendeu a seleção brasileira, é problema da CBF e acabou-se. Ganha quem pratica o melhor futebol. E a Argentina, eu digo e repito, é um time guerreiro. E vai ganhar essa Copa. Eu estou dizendo isso agora. E vou torcer pela Argentina. Se vocês não gostarem, é problema de vocês. Mas eu vou torcer pela Argentina, porque eu nunca esqueci uma Argentina que eu passei 8 meses com ela lá em Buenos Aires, dançando tango, entendeu? Eu trabalhava de 7 da manhã até as 20 horas, depois eu ia me encontrar com ela, a gente ia dançar tango, e o resto só ficava entre nós dois. Foi a mulher que mais beijou com influência, eu nunca esqueci o beijo dessa argentina. Ela ainda não sei se ela está viva, deve ter morrido, eu não sei. Perdi o contato com ela, naquela época não tinha celular, mas o que ficou foi a história. Essa argentina que balançou meu coração. Meus amigos, vamos agora finalmente do que está acontecendo no Brasil. Meus amigos, estamos se aproximando de mais uma eleição em outubro do corrente ano. Eu peço aos meus amigos eleitores e eleitoras, coloque a mão na cabeça, fale com a sua consciência e faça uma retrospectiva do que foi o governo do PT. Eu disse aí, mas tem nas redes sociais, tem na imprensa brasileira e nas revistas do nosso país. A petezada
é um partido de corruptos, de enganadores, de oportunistas que liquidaram o Brasil. Dilma Rousseff e Lula da Silva, no passado, eles foram presos e participaram de sequestro de embaixador dos Estados Unidos, como também de grandes empresários brasileiros. Porque a petezada, eles são especialistas, certo? Em corrupção, em fraude, matar as pessoas secretamente, corrupção, adultério, prostituição, tudo que é errado aqui no Brasil, tudo veio da ideia desses petistas amaldiçoados. Olha, a petizada, ele não tem amor nem a eles. Lula é o maior desgraçado que já nasceu no universo. Esse aí, quando morrer, morte natural, nem a terra vai comer ele. Vai ficar o corpo seco para a eternidade. Tão ruim que esse 19 dedos é. Mas tem gente que defende. Tem um professor incompetente da região metropolitana de Fortaleza, ele só falta botar o Lula no colo dele, ou sentar no colo do Lula e pegar a mulher dele para o Lula dormir. Meus amigos, deixem de ser idiota. Esse Lula enganou a maioria da população brasileira, principalmente os nordestinos, que amam esse imbecil, esse amaldiçoado. Mas é aquela história. Todo mundo tem o direito de partir para o crime ou para a legalidade. Eu estou ao lado da legalidade. Eu sou honesto com o meu país, sou honesto com a minha soberania. Por isso que na eleição de outubro do corrente ano, eu vou votar para o pessoal da direita brasileira e vou votar para os candidatos do PL. Para governadores, eu vou votar em Ciro Ferreira Gomes. E para senador, capitão Wagner e Alcides, filho do deputado federal André Fernandes. E deputado federal, vou votar em André Fernandes. E para deputado estadual, vou votar num amigo meu, que é radialista, Ivani Arraes. Então, essa é a minha opinião. Eu não tenho um compromisso com ninguém, digo aqui, está dito, porque eu digo aquilo que eu sinto, que eu sou honesto com a minha maneira de ser, de pensar. Por isso que eu peço a vocês, vamos eleger a maioria de candidatos do PL, para que o Brasil saia das garras desse amaldiçoado Lula da Silva e da esquerda amaldiçoada, e vá voltar a ser um país, ordem e progresso, e a andar lado a lado dos Estados Unidos, porque Donald Trump sempre ajudou os Estados Unidos. Ele é amigo pessoal de Jair Messias Bolsonaro, o maior líder, o maior mito e o maior estatista brasileiro. Ele governou o Brasil por 4 anos. Não roubou, não deixou ninguém roubar. Ele governou com o povo e para o povo e obedeceu às 4 linhas da Constituição Federal Brasileira. E quando viajava para o exterior, ele levava uma comitiva, a menor possível, e ele ficava hospedado na Embaixada do Brasil. Ele saía para comer pizza na noitada onde ele viajava. Ele fez o que pôde, comprou a vacina, e o Ministério da Saúde vacinou a população brasileira em tempo recorde. Morreu muita gente porque a Covid-19 ela foi idealizada na China comunista, na cidade de Wuhan. É tanto que o BIP da China ultrapassou o dos Estados Unidos. Não precisa dizer mais nada. Agora, ele liberou recursos para governadores e prefeitos da capitais combaterem a Covid-19. Ele não forçou ninguém a tomar vacina,
não prendeu ninguém, não perseguiu ninguém. O comércio funcionou normalmente, obedecendo o critério da lei da Covid-19, e tudo funcionou. O Brasil não parou e não faltou alimentação e a vida que se segue. Agora, esses amaldiçoados petistas ficam jogando culpa em Bolsonaro. Daqui a pouco vão dizer que o Bolsonaro foi culpado porque a Eva traiu o Adão. Depois vai dizer que Bolsonaro foi que soltou a bomba atômica que acabou com o Japão. Depois vão dizer que Bolsonaro foi culpado na escalação da seleção brasileira. Meus amigos, Jair Messias Bolsonaro é um homem guiado por Deus. Ele levou a facada daquele amaldiçoado psicopata, Adélio Bispo, aquele desgraçado, era para ter sido tocado fogo em praça pública, para servir de exemplo para esses psicopatas que estão aí soltos, atingindo cidadão de bem. Mas Deus foi muito bom, que botou a mão na cabeça de Jair Messias Bolsonaro, fez várias cirurgias e está aí. Agora, depois de Jesus Cristo, é o homem mais perseguido do Brasil. Continua em prisão domiciliar. Sabe por quê? Porque Bolsonaro é um homem inteligente. Ele fala o que sente, ele fala a verdade. Ele é um homem implacável. Agora, tem gente que não gosta de ouvir a verdade. O pessoal da Faria Lima, lá em São Paulo, e outros empresários oportunistas que usaram, certo, o dinheiro do BNDES, do Banco do Nordeste, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, através da amizade com esse amaldiçoado Lula da Silva e Dilma Rousseff. Agora, a população brasileira cada dia mais pobre. E o pessoal da Faria Lima cada dia mais rico. E os amigos do Lula cada dia mais ricos. É o filho dele, Lulinha, é o irmão dele, desgraçado, Frei Chico, e assim sucessivamente. E o pessoal da petezada, tudo aí com dinheiro nos paraísos fiscais. Agora, André Mendonça, Fux e Cássio Nunes são os 3 ministros do Supremo Tribunal Federal que a população brasileira acredita. Eles são imparciais. Vamos aguardar o final da relatoria de André Mendonça, que ele está sendo protegido pelo reforço da Polícia Federal, como também da família dele. Mas a petezada, meus amigos, no passado, matou, certo, o prefeito Celso Daniel, que não concordava com a política da petezada, que tinha o comandante maior, o presidente atual Lula da Silva, Lula 3. O Toinho do PT, lá em São Paulo, mataram também, porque não concordava com a política da petezada. Aí aquele que era candidato à presidência da República, Eduardo Campos, um líder lá de Pernambuco, o avião foi sabotado pela petezada e o homem morreu. Ulisses Guimarães, um homem que tinha uma liderança do MDB, o avião dele foi sabotado pelo pessoal do PT, nem encontraram avião e nem o corpo de Ulisses Guimarães. O Marechal Alberto de Alencar Castelo Branco, o avião dele bateu aqui no estado do Ceará, ali foi coisa da petezada. Aquele ministro do Supremo Tribunal Federal, que tem um nome esquisito, o avião dele caiu e ele morreu. Aquilo foi sabotado pelo pessoal do PT. O carro Opala do ex-presidente da República, Juscelino Kubitschek, sofreu uma batida aqui e foi sabotagem. Meus amigos, a quantidade de pessoas que desapareceram, que foram assassinadas misteriosamente, tudo a mando dessa esquerda amaldiçoada do PT. O MST é uma organização criminosa, segundo a revista Isto É, publicou essa matéria. Gilmar Mendes, um pouco de vilu, disse que Lula e a petezada têm dinheiro
para a eleição até o ano 2030. Meus amigos, e ainda mais, Zé Disseu e outros, a petezada diz, eleição não se ganha, se toma na marra. Aquele ministro que renunciou, certo? Que saiu antes do tempo, também disse, perdeu, mané. Ele não pode entrar nos Estados Unidos, o patrimônio dele lá está bloqueado. Ele vai ainda sofrer, agora que ele começou a sofrer, a família dele. É aquela história. Quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Lula está no final do seu governo desastroso. Donald Trump está de olho no Lula. Vai reabrir a Operação Lava Jato, porque a Operação Lava Jato deu um prejuízo incalculável aos acionistas que moram nos Estados Unidos. A Petrobras pagou a indenização, mas Donald Trump vai reabrir esse processo. Donald Trump vai querer que Lula se explique o dinheiro que ele recebeu da Venezuela, do Biden, que era o presidente dos Estados Unidos, da Rússia, da China, para gastar e sabotar a eleição de Jair Messias Bolsonaro. É tanto que tem um general venezuelano que está preso e ele já denunciou, ele disse tudo com relação ao dinheiro. Ele entregou para a justiça americana o Lula, como também Maduro. Maduro está preso, ele falou tudo que ele sabia do amigo dele, certo, Lula da Silva. O Lula, ele está indo para o quarto escuro. Quando terminar o mandato dele, aí ele vai ver com quantos paus se faz a porteira. Porque os Estados Unidos vai ficar na cola do Lula igual uma sombra. Você sabe, né? Os Estados Unidos é implacável. E Lula, ainda para completar, fica com piadazinha de baixo escalão, com a maior autoridade do maior país do mundo, que é os Estados Unidos. Lula, imbecil, idiota. Donald Trump é um dos homens mais ricos. Agora, ele ganhou a riqueza trabalhando, não é com corrupção, não. Ele tem mais 2 anos para governar os Estados Unidos. Os Estados Unidos é a maior potência do mundo. Você não vê a China, a Índia, a Rússia, certo? E a Índia contestando, dando piada para os Estados Unidos. Só o Lula, esse imbecil, esse escroto que fica querendo colocar o Brasil em maus lençóis, porque ele é o presidente da República. Lula, tu vai pagar caro, cara. Porque Donald Trump vai para cima de ti. Pode ter certeza disso. Alexandre de Moraes vai ter que se explicar na Justiça da Flórida. Pode demorar, mas o processo está em andamento. O homem mais rico do mundo, Elon Musk, está de olho em cima do Alexandre de Moraes. E a Rand, que é uma empresa do Donald Trump. Meus amigos, quando o negócio vier, venha com força total. Aí eu pergunto, será que a justiça brasileira tem condições de enfrentar a justiça americana? É uma boa pergunta. Quem pode responder? Eu vou ficar só aguardando os acontecimentos. Eu sou brasileiro, adoro meu país, mas eu não vou brigar com quem tem poder. Manda quem tem dinheiro e obedece quem tem juízo. Os Estados Unidos é a maior potência do mundo, é indiscutível. Os Estados Unidos, se quiser parar o Brasil, para bem ligeirinho. É só desligar os satélites. É só dizer que os bancos americanos deixem de ter comercialização com os bancos brasileiros. Aí o Brasil para em questão de minutos. Aí como é que a justiça brasileira, como é que as empresas vão funcionar sem internet, sem o satélite e sem a ajuda dos bancos americanos? É difícil, meu amigo. Aí vão se corresponder através de carta, de bilhete, vão voltar a usar a máquina de escrever. É difícil. Então, meus amigos, manda quem tem dinheiro
e obedece quem tem juízo, certo? Agora, falta de aviso não é, porque os Estados Unidos já assinou a lei internacional, vai combater as facções existentes na América Latina. E essas facções, PCC, Comando Vermelho e outras, serão consideradas pela lei internacional dos Estados Unidos como terroristas. E aí, meus amigos, porque os Estados Unidos vão acompanhar a saída do dinheiro e para onde ele vai. Aí, meus amigos, CPF e CNPJ vai ser identificado. E os responsáveis pelo CPF e CNPJ vão todos à cadeia. Porque os Estados Unidos mandam buscar em qualquer lugar. Manda buscar no Brasil, manda buscar na Venezuela, em qualquer lugar do Brasil, os Estados Unidos mandam pegar. Porque, meus amigos, os Estados Unidos, ele tem influência no mundo todo. Ele tem o FBI, as agências de inteligência dos Estados Unidos, está infiltrado no mundo todo. Ele manda buscar, veja o caso aí do Maduro. Maduro era dançando, frescando com os Estados Unidos. E os Estados Unidos tirou de lá as Forças Armadas da Venezuela, nem viram, não fizeram fazer nada. Meus amigos, os Estados Unidos, se ele quiser me tirar daqui, ele me tira em questão de minutos. É qualquer pessoa do Brasil e do mundo. Não adianta um imbecil querer discutir com os Estados Unidos. Esses amaldiçoados petistas da esquerda, eles falam mal dos Estados Unidos, mas quando eles têm um dinheirinho, uma merreca, eles não vão para Cuba, não vão para a Venezuela, não vão para a Índia, para a China e para a Rússia. Vão para os Estados Unidos. É lá que eles vão gastar a merreca deles. Agora, como diz, é coisa do Satanás. Os Estados Unidos é a maior potência do mundo. O dólar é o dinheiro que manipula os outros países. Tem credibilidade. Os Estados Unidos é respeitado no mundo, no universo. Segundo informações, os Estados Unidos, no futuro, vai mandar no mundo. A Cuba vai ser incorporada aos Estados Unidos. No futuro, vai ter só uma moeda, é o dólar. Vai ter só uma Constituição, a Constituição americana. Vai ter só um governo. Vai ser assim, vai ser um unitário. Todas as nações serão mandadas pelos Estados Unidos. Está aí dito, biblicamente falando, como o meu amigo Cláudio Reis, que está no evento hoje, mas ele já disse aqui na Rádio Terra Brasil FM, que é bíblico isso daí. Não se adianta se discutir o que está no Novo, no Velho e no Testamento. Está lá dito, meu amigo. É a mesma coisa. Olha, só existe dois sexos que Deus criou, o homem e a mulher. No reino animal, o macho e a fêmea. Agora, depois que a petezada comandou o Brasil, aí criaram o terceiro e o quarto sexo. Durmam com barulho desse. Meus amigos, você andando na área metropolitana de Fortaleza, você vai ver o pessoal tudo passando fome nas portas de supermercado, outros pedindo ajuda a amigos, certo? Porque a crise está grande. Olha, 87% da população brasileira estão endividados. 87% das empresas de grande, pequeno e médio porte estão endividadas. Tem um grupo empresarial que pagou uma multa incalculável à Receita Federal. Ele até parou as obras que estavam fazendo na região metropolitana de Fortaleza e no Nordeste. A crise é grande, meu amigo. Agora, quem estão com dinheiro fácil é o pessoal do Supremo Tribunal Federal. São os políticos da esquerda
que estão com o dinheiro guardado, certo, nos paraísos fiscais. Agora, quando Flávio Bolsonaro foi eleito, ele peça ajuda aos Estados Unidos, que esse dinheiro vai ser repatriado em questão de poucos minutos, porque os Estados Unidos vão atrás do dinheiro e devolve para o Tesouro Federal Brasileiro, como também o patrimônio desses corruptos que estão espalhados aí pelos outros países. Porque Flávio Bolsonaro será o futuro presidente do Brasil. Porque a maioria do eleitorado brasileiro já tomaram a decisão. Só falta aguardar de chegar o dia da eleição, pegar seu título para a urna e eleger os candidatos do PL e da direita para governadores, deputados estaduais, senadores e o presidente da República. E Flávio Bolsonaro tem que soltar uma PEC da seguinte maneira: acabar com a reeleição no Brasil, fazer uma reforma tributária, fazer uma reforma do Poder Judiciário, fazer a reforma e criar só o imposto único, pessoa física e pessoa jurídica, uma reforma administrativa e fazer uma reforma na segurança brasileira e que os ministros do Supremo Tribunal Federal e da Justiça Brasileira, a nível estadual e federal, seja escolhido através de concurso público pelo prazo de 10 anos, porque aí nós vamos ter uma justiça brasileira, certo? Imparcial. E Flávio Bolsonaro tem que formar um ministério mínimo possível e que as estatais voltem a dar lucro e aproveitar também, vender todo, certo? Banco vender, certo? Tem que acabar com isso. O Brasil não precisa, tem que vender Banco do Brasil, Caixa Econômica e acabou-se. O país só vai gerenciar o dinheiro para aplicar na saúde, na educação, no bem-estar social e na vida de todos os brasileiros. Tem que vender patrimônio. O Estado não precisa. O Estado estadual, o Estado municipal e o Estado federal não precisa. Tem que vender tudo. E o Brasil tem que voltar à alegria, ordem e progresso. Essa é a minha opinião para o bem de todos os brasileiros que quer o Brasil voltar à normalidade e andar passo a passo com os Estados Unidos, que é a maior potência do mundo, e o Brasil tem que andar ao lado dos países presidencialismo e que tem democracia, porque a democracia nos Estados Unidos é exemplo para o mundo. Então, meus amigos, Dorival Lima e você, aqui na Rádio Terra Brasil FM. Quero mandar um abraço para o pré-candidato a senador da República, o bajarense Rogério Miranda, empresário formado em administração de empresas, um homem que conhece a política brasileira de ponta a ponta e que mora em Boa Vista há muito tempo, e ele é pré-candidato a senador da República pelo Partido Democrático Cristão. Ele tem uma aceitação do eleitorado de Roraima e daquela região e é pré-candidato a senador da República. Ele, eu confio, acredito, ele tem capacidade de ser eleito e fazer um excelente governo na reforma da justiça do nosso país. Mandar um abraço para minhas primas que moram, certo, aí na cidade maravilhosa, que é Boa Vista, estão agora nas suas chácaras, ao lado dos seus familiares. Eu mando um abraço para minhas primas. Então, meus amigos, mandar um abraço também lá em Ubajara, meu primo Rogério Miranda, está na pacata cidade de Ubajara. Rapaz, é muita gente, mas a relação, eu não estou com ela aqui, que eu cheguei em cima da hora aqui nos estúdios da Rádio Terra Brasil FM. E peço aos meus amigos, seguidores da Rádio Terra Brasil FM, não esqueça de se inscrever no Dorival Lima e você aqui da Rádio Terra Brasil FM. É só você pegar o link, você clica, aí você se inscreve, aí você vai receber simultaneamente, certo? O Dorival Lima e você, ao vivo ou gravado. Então, meus amigos, quero mandar um abraço mais uma vez para o meu grande amigo Cláudio Reis, que está no evento
lá na cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Então, meus amigos, mandar um abraço mais uma vez para o meu filho Davi, para minhas duas filhas, Nádia e Natália. E que o mundo seja abençoado e que Deus abençoe a família de Jair Messias Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e todos aqueles que fazem parte da direita brasileira. Porque a direita brasileira vai mudar o Brasil e o Brasil vai voltar, certo, a ser ordem e progresso. Porque aí, meus amigos, o Brasil tem que voltar a ser governado pela direita e pelo PL brasileiro. Meus amigos, muito obrigado, fico com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Eu vou ficar com Deus e o importante, meus amigos, é que nós estamos vivos, certo? E o resto a gente corre atrás. Muito obrigado, meu grande amigo Cícero José. Muito obrigado, fico com Deus e eu vou ficar com Deus. A todos, tchau!